Operação policial no Guarujá. Primeiro, se já foram presos os dois supostos, um deles que tenha sido o assassino da forma cruel de um jovem soldado de 23 anos, a pergunta é, e os outros 14 mortos? Por quê? 2, o governador chama de efeitos colaterais. Não, qualquer pessoa séria chama de vingança. 3, todo mundo sabe que quem conhece o Guarujá, que foi uma época de elite no estado de São Paulo, né? Hoje é o litoral norte, mas o Guarujá teve seu tempo de glória, sabe que a região é muito perigosa. E não é desse governo, de governos anteriores. Esse herdou. Então, por que não virar um case, como gostam de falar aqui, e o estado ocupar as comunidades? Ocupar não é no sentido militar. É de ter educação, saúde, segurança pública, áreas de lazer, né? Criar polícia comunitária, não transformar as comunidades, ter medo da polícia quando ela chega dessa forma e matar 14 pessoas que não estavam envolvidas com o tiro, porque os dois supostos atiradores, foi um, já estão presos, vivos, né? Vale lembrar, para ser bem redundante. Então, por que não fazer essa experiência, né? E fazer com que o crime organizado não proteja, entre aspas, a comunidade. Quem protege a comunidade é o Estado. Seria uma excelente experiência. Mais um ponto muito rapidamente, quando eu vejo todas essas cenas. Isso vai daqui uma semana, acabou tudo, 10 dias. E volta ao normal, né? E o normal é salve-se quem puder. A questão que se coloca, e esse é o meu receio, é que eu vi o modus operandi. Lembrar que nós já tivemos, e você ontem destacou Carandiru, 1992, perdão, e o Castelinho nesse século, mas é um modus operandi do Rio de Janeiro, da ação nas favelas ou comunidades, como denominação mais recente, do modus operandi do Rio. Foi igualzinho, e esse era o meu medo, que com o novo governo, o modus operandi de lá, trágico, viesse para cá, e veio. Se continuar, não será a primeira tragédia, nós teremos outras semelhantes a essa. E por fim, e não menos importante, o secretário da Segurança Pública não tem condições de ser secretário de Segurança. É um tenente da Polícia Militar, sem história na corporação. Não é só um coronel bater continência para um tenente, o que é terrível pela estrutura de comando da PM, mas que não tem história, não conhece a corporação, não seguiu para os níveis superiores, não estudou, não conhece experiências no exterior, e que estimulou uma violência como essa. É justificativo do assassinato do jovem soldado? Em hipótese alguma. Tem de ter uma ação de inteligência e a prisão, como ocorreu. Por fim, esse outro episódio triste em relação à soldada em Santos, né, que precisa ser apurado, o delegado da Polícia Civil foi correto. Falou, vamos esperar as investigações. Portanto, vamos ver como tudo isso vai ocorrer e se haverá, finalmente, no estado de São Paulo, que não tenha muito tempo, não é desse governo só, para ser justo, uma política séria de segurança pública, que envolva a comunidade e que nós possamos enfrentar o crime organizado e as comunidades possam ter vida, cidadania, liberdade e não viver à sombra da morte a cada dia. Aqui não pode se transformar no Rio de Janeiro. Atuação do Estado no Guarujá. Odeio a expressão narrativas, porque parte da perspectiva, esse plural, de que esse celular tem diversas narrativas. Ele pode ser um celular. Mentira. Isso é o engenheiro do caos. Voltamos ao da Empoli. Isto é um celular, então não há narrativas no plural, há uma. Se os dois supostos atiradores, um deles acusa o outro acusa o outro, se entregaram, a pergunta que qualquer pessoa faz, por que os 8, que depois passaram a 10, passaram a 14, alguns falam em 19 mortos lá na comunidade no Guarujá? Só essa questão mostra, como eu conversei ontem com o coronel José Vicente, e o coronel José Vicente me disse o seguinte, foi uma operação anormal, como uma pessoa, e por que anormal? Pelo número de mortos, porque uma operação de uma polícia eficiente, ela tem um trabalho de inteligência, descobre o acusado, investiga, prende e segue o devido rito legal, né? Ele fica em prisão, a princípio preventiva, né? Segue o que determina a lei, é processado e certamente, o que deve ter sido ele mesmo, é condenado e cumpre a pena.
Uma operação policial que fez o que aconteceu no Guarujá, ela é absolutamente ineficiente. Para dizer o mínimo, é transportar o modus operandi do Rio de Janeiro, eu disse isso ontem, para São Paulo. Segundo, você disse que não é verdade, não corresponde à verdade, e é mentira, tem toda a razão, que é o primeiro governo a combater o crime organizado. É mentira, é verdade, você tem toda a razão, Colombo, porque o crime organizado é combatido por uma série de outros governadores anteriores. Terceiro, e é verdade o que você disse, Derrite saiu muito mal da polícia militar, por isso que virou político, por ser um péssimo policial. Quarto, o governador do estado se omitiu. Um governador do estado mesmo, eu estou me lembrando de Carlos Lacerda, governador da Guanabara. A Guanabara foi um estado, a cidade do Rio de Janeiro, de 1960 a 1975. Durante 15 anos, a cidade do Rio de Janeiro foi um estado. Uma vez, com o primeiro governador eleito, Carlos Lacerda, ocorreu uma rebelião num presídio. Sabe o que o Carlos Lacerda fez? Foi lá no presídio sozinho, entrou onde era a rebelião, tem uma foto famosa, cercado por todos os presos e conversou com eles. É isso que é ter autoridade. É isso. Então, o governador do estado, primeira coisa, deveria ter ido lá. Segunda coisa, visitado a comunidade. Esse outro lado, subido lá e conversado. Por quê? Existe um Estado dentro do Estado? Quer dizer que o Estado não pode visitar a comunidade? A comunidade ela é inimiga do Estado? Ela tem de ser morta porque são brancos, pobres, são mulatos e são negros? E são favelados ou agora vivem na comunidade, como preferem dizer? Então falta autoridade. O governador nem sabe onde fica Vicente Carvalho e nem sabe quem foi o Vicente Carvalho. Eu posso explicar, poeta, etc. Tal. A grande questão que vivemos, e você foi feliz ao dizer, uma crise de segurança pública, vivemos sim. E sabe de uma outra coisa? Santos teve, e o coronel José Vicente me informou ontem, no primeiro semestre desse ano, apenas 4 mortos. 4 mortos. É uma das cidades mais seguras do Brasil. Então, essa narrativa, eu odeio essa expressão, é da extrema-direita que tomou hoje uma polícia tão importante. Eu conheço, sabe por quê? Eu dei palestra na Academia do Barro Branco dos oficiais. Eu conheço o centro ali da geral da polícia, na Praça Coronel Fernando Prestes. Os coronéis têm eficiência. Ele não é um coronel, um tenente, um péssimo tenente. Os oficiais, coronéis, viajaram ao exterior, conhecem o exterior, trazem as melhores práticas aqui para o Brasil. É inaceitável termos uma polícia militar chefiada por um tenente. Como é que um coronel vai bater continência para um tenente e que age dessa forma, que é uma chacina? Me desculpe, mas eu concordo, Colombo, com tudo que você disse. O crime organizado tem de ser combatido com força, firmeza, dentro da lei. Essa operação foi um desastre, porque os acusados se entregaram. E os 14, 15 ou 20 mortos, e até cachorro morto. O cachorro era traficante? O cachorro dá tiro? É isso que eu pergunto. E gostaria até de perguntar direto ao senhor Derrite, que teve uma péssima carreira policial e saiu com desonra, inclusive da Polícia Militar. Então nós temos de ter a coragem de não ter medo. A Polícia Militar, eu tenho plena confiança nela. Sempre quando a procurei, antes de ser conhecido entre aspas, sempre fui muito bem atendido. Nunca, confesso a você, fui mal atendido. Conheço a Academia do Barro Branco, morei lá perto, inclusive. Dei palestras, conheço oficiais, converso com oficiais da PM. E disse até do brilhante, já da reforma, coronel José Vicente. E todos falam, foi anormal, que é uma expressão educada. Na verdade, foi um massacre. E para quê? Vingança? Polícia não faz vingança. E aí tem uma última lição. Precisamos fundir as duas polícias, Polícia Civil e Polícia Militar. Vai aos Estados Unidos. Sempre o exemplo dos Estados Unidos. É uma polícia só. Visite a França. É uma polícia só. Por que temos duas polícias? Então, em síntese é isso. Concordo, Colombo, com tudo que você disse. Ninguém quer proteger bandido aqui. Muito pelo contrário. O que nós queremos é o respeito à lei, ao ordenamento legal. Não ter chacina. Tem de prender os criminosos, sim, que são minoria, ínfima minoria, e levá-los a julgamento. É assim que funciona a democracia. Senão, voltamos à ditadura militar. Operação policial na Bahia.
Durante o regime militar, tinha as inspetorias gerais da Polícia Militar, IGPM, que eram, portanto, as polícias federais, militares dos estados vinculados a Brasília, né? E, normalmente, quase sempre, o secretário de segurança era um militar, ou do Exército ou da Polícia Militar. Era assim que funcionava nas várias unidades da Federação, que eram menos do que as 27 que foram criadas pela Constituição de 88. E aí eram salvos quem puder, podia fazer qualquer coisa. Vide o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro com a escuderia Lecoq, né? E aqui em São Paulo o Esquadrão da Morte, liderado por Sérgio Paranhos Fleury. Bem, a grande questão, eu imaginei que com a redemocratização em 85, especialmente após a promulgação da Carta de 88 e todos os princípios democráticos da Constituição Cidadã de 88, isso fosse sendo enfrentado paulatinamente com a vitória de partidos democráticos e fosse discutir a questão policial. Nós, infelizmente, temos no Brasil duas polícias, a Polícia Civil nos estados, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Isso é um erro. Tem de ser em qualquer outro país democrático, você tem uma polícia só. Discutir essa fusão, ninguém quer, que é um assunto pantanoso, perigoso, é melhor empurrar com a barriga e ver como vai resolver. O tempo não resolve essa questão. Nós temos de discutir isso na pauta principal da discussão, uma das pautas principais da discussão política no Brasil é a fusão das duas polícias. Leonel Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, criou duas secretarias em certo momento. A Secretaria da Polícia Civil e a Secretaria da Polícia Militar, que era paulatinamente enfrentar essa questão. Não deu certo. Então, a fusão é necessária e não a concorrência e você ter uma estrutura militar de polícia. Isso não dá. Eu sei que tem países que tem isso, como o Chile, mas o nosso caso aqui é diferente. Teria de ter a fusão. Não é um problema só da chamada direita, é um problema da chamada esquerda. Vamos chamar o PT de esquerda, que também em síntese não é. Assim como a direita não é no sentido clássico, mas é como é chamada no Brasil. O caso da Bahia é exemplar e triste. Ilhéus, salvo engano, é a cidade que foi levantada no sul da Bahia, a mais violenta do Brasil. Algo acontece na Bahia. Você destacou 16 anos do governo do PT e agora mais 4. Vão ter 20 anos. E o que aconteceu em relação à segurança pública? Melhorou os valores dos direitos humanos, da modernidade, da inteligência, do treinamento? Ao contrário, é a mesma coisa, é uma violência. E note, Salvador é a cidade mais negra do Brasil e é onde ocorre costumeiramente barbaridades em relação à população favelada, hoje chamada de comunidade, pobre, negro, que vivem em condições terríveis. Então, a questão, ela suplanta essa pseudo-discussão ideológica do Brasil, direita e esquerda. Ela é maior, como você bem lembrou. Agora, esse é um grande tema. Não é só discutir o centrão, quem vai ocupar o Ministério A ou B, que eu sei que a gente tem de falar. Que parece que a política de Brasília é uma imagem gasta, desculpe, é uma ilha da fantasia e o Brasil real, por exemplo, é a Bahia. O que acontece na Bahia? Por que o governo baiano não vem a público e apresenta as suas razões? Por que não há uma discussão no Brasil que pegue maus exemplos como o da Bahia e bons exemplos que eu não sei onde estão, mas existem bons exemplos, pelo que falam por aí, de polícia, de segurança pública, bons exemplos, comunitário, e maus exemplos como é esse da Bahia e como é em São Paulo, infelizmente nos tempos contemporâneos. Então tem de enfrentar a questão. O caso da Bahia, eu sei que tem insegurança. Eu digo porque eu conheço bem a Bahia e o sertão da Bahia. Faz algum tempo que eu não vou para lá. Antes eu ia muito. E a insegurança estava sim presente. Viajar por certos estados da Bahia, eu ia para Canudos, no nordeste da Bahia, era extremamente inseguro, porque próximo tem o polígono da maconha, né? Já quase Pernambuco, Belém do São Francisco, etc. ali, naquela região. É de extrema insegurança. O crack tomou as cidades do interior da Bahia. Assim como em São Paulo nós temos a Cracolândia, a mini Cracolândias espalhadas em dezenas de cidades da Bahia. E o crime organizado foi controlando também essas regiões. Então, é uma discussão importantíssima e o PT, como partido, seria muito interessante, porque é bom falar do outro, quebrar vidaço do outro, tal. Fazer isso é legal, é fácil. Agora, faz o contrário, vai para o outro lado do balcão e tenta o PT, seria interessante a presidente do PT vir a público, discutir o que acontece na Bahia. Parece aquela questão das músicas, né? Dari Barroso, aquela história toda. Você já foi à Bahia? A pergunta é para o PT, o que é a Bahia? Por que a Bahia tem tanta violência? Por que a Bahia lidera tristemente o Atlas da violência no Brasil? Volta dos trabalhos no Congresso.
A CPI do MST, eu acho que vai terminar de forma folclórica. Eu gostei quando um dos líderes da CPI, vamos chamar assim, disse que o MST não tem CNPJ. Eu achei fantástico. Se o Sérgio Porto, o grande humorista carioca, Stanislau Ponte Preta, estivesse vivo, ele tinha o Festival de Besteiras que assola o país, FEBEAPA, né? Que era publicado até em forma de livro. Os mais novos podem encontrar versões recentes. Quem disse isso, um extremista, o movimento social ao longo da história nunca teve CNPJ. CNPJ é empresa, não movimento social. Então precisaria mudar a sociologia com a contribuição desse extremista, né, achando que o movimento social precisa ter CNPJ. Porque quando há uma reforma agrária, você cria pequenos proprietários. Eles unem-se e criam uma cooperativa. Aí sim temos CNPJ. Então eu poderia dar uma aula, ele paga, claro, de graça não, porque ele ganha muito bem, né? E explicar para ele como é que funciona, o que é um movimento social e o que é uma reforma agrária. Inclusive contar a história da reforma agrária, que certamente ele não sabe, porque a ignorância crassa naquela comissão. Bem, e eu acho que ali vai ter muita fumaça, mas pouco fogo. Em essência, muita pouca coisa. Agora, o governo facilitou esse espaço, não nomeou deputados parlamentares que tivessem experiência no trato de CPIs, e tem gente que tem experiência nisso. Agora, por outro lado, a que mais interessa, a CPMI, a mista do 8 de janeiro, o celular do Mauro Cid, acho que para investigação só não é melhor do que o celular do Deltan Dallagnol. Os dois dão a mão e saem para o inferno, provavelmente, porque é uma coisa inacreditável. É cada picaretada nessa mina e sai uma pepita golpista, né? O número de pessoas dizem que estão presentes no celular, além do que nós já conhecemos, é muito maior. E gente do andar de cima, como diria o Hélio Gaspari, gente do andar de cima. Então vai ser importante nesse sentido de divulgação. Agora, eu insisto na tese de que as investigações estão sendo realizadas há um semestre, mais um semestre, com expertise, né, como foi bem lembrado, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Claro que a CPI ela é política, né? Sempre foi, todas as CPIs ao longo da história. Mas ela poderá demonstrar o conteúdo, né, de ações golpistas que nós não sabemos. Provavelmente os investigadores que estão fazendo há 6 meses já sabem. Então, acho que isso é extremamente importante. E, para concluir, ele pode usar 1000 artifícios quando for chamado novamente para depor. Um deles é obter o direito constitucional do silêncio. Tudo bem, isso é permitido. Mas alguns documentos virem a público, isso será muito importante. E quem vai perder com isso, olhando as duas CPIs? Certamente, o mais importante é a CPMI do golpe de 8 de janeiro. Ali foi um ataque direto à Constituição, foi o primeiro golpe de Estado no Brasil desde 1977, dia 12 de outubro, quando o Silvio Frota quis derrubar o Ernesto Geisel, né, e perdeu, né? Ele saiu do Ministério da época do Exército e voltou para casa, lá para a Urca, lá do bairro da Urca, no Rio de Janeiro. De lá para cá, olha que nós estamos falando um longo tempo. Em 1977, nunca houve uma tentativa de golpe. Houve agora, claro que massiva, no dia 8 de janeiro, com aqueles extremistas. E são mais de 1000 réus. O meu desafio, por fim, é como que o Supremo Tribunal Federal vai ter um desafio, como julgar um processo com mais de 1000 réus. Eu não sei como, vai encontrar uma forma, presumo, né? Mas eu acho que, no caso da CPI, atravessando a Praça dos Três Poderes, certamente teremos muito mais surpresas e desgaste do projeto extremista do que na CPI do MST. Reforma ministerial. Tem de ser feito rápido, porque senão a reforma dá sinal de fraqueza do presidente. Se ele toma a iniciativa e faz rápido a reforma, ele se fortalece. Se ele demora, a impressão é que ele está colocado contra a parede e cede e mostra fraqueza. Isso é simples na política. E o Lula, que é alguém que conhece política desde a década de 70 e assim o faz, desde a época que assumiu em 1975, o Sindicato dos Metalúrgicos, na época de São Bernardo de Diadema,
Supremo, hoje é do ABC, mas ele sabe a questão da iniciativa, e isso é fundamental na política. Então, ao fazer esse rearranjo ministerial é indispensável, primeiro politicamente, segundo em termos administrativos, porque fica uma confusão. Quando você está acabando de organizar o ministério no primeiro semestre, e por que acabando de organizar? Porque o quadriênio presidencial anterior destruiu a máquina de Estado, literalmente, sem exagero, destruiu. Então, quando você está reconstruindo, aí fala, não, você vai sair, vai entrar um outro. Será que ele tem o mesmo ritmo, a mesma visão de mundo para aquele ministério? Provavelmente não. Então, é necessário dar eficiência ao governo, e isso é indispensável para o PT, pensando no PT especialmente, que esse é um governo de frente ampla, não é só um governo do PT, registre-se. Tem eleição, como já foi bem destacado também lá pelo Uribe, e no ano que vem uma eleição municipal, e é preciso que o governo apresente resultados, e para isso precisa ter azeitada a máquina dos ministérios. Então fica essa história de toda hora você discutindo reforma ministerial sem concluí-la. Por fim, Ministério da Defesa. Não é a primeira vez que um vice-presidente do Lula assume o Ministério da Defesa. O José Alencar já assumiu. Só que o José Alencar não atendia absolutamente nada de defesa. Zero. Isso é um erro do PT. Agora, ao se colocar Geraldo Alckmin, porque José Múcio também não sabe nada do assunto, quando eu falo nada, não é diminuindo as pessoas, é que daquele assunto específico desconhece. Entender a ciência militar, entender o papel do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, entender o século XXI, a terceira década, as lições que a guerra da Ucrânia está nos apresentando. Imagina um drone atacar Moscou. Que defesa aérea tem a antiga União Soviética, hoje Federação Russa, parte dela, né? Que um drone chega à sua capital. Isso é um vexame. O Stalin resolveria isso rapidamente, a gente sabe como. Então, a questão que se coloca é discutir que forças armadas nós queremos, né, para defender a Amazônia. Que são quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Como fazer isso? Para isso precisa do Ministério da Defesa, atuante, interessado, não fazer uma troca-troca de cadeiras. Eu presumo que o ex-governador, atual ministro, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, tenha mais condições de fazer isso. Por quê? Ele foi deputado constituinte, foi quem governou mais São Paulo ao longo da história, né? E aqui nós tínhamos uma indústria bélica em São Paulo, que eu sou favorável a retornar essa indústria bélica, claro, em condições de concorrência internacional. Nós somos um país que produz aviões. Quantos países no mundo produzem aviões? Dá para contar, né? Nós produzimos aqui no Vale do Paraíba e São José dos Campos, que antigamente era uma empresa estatal, hoje não é. Mas nós temos uma indústria bélica. Então, pensar uma indústria bélica nacional, pensar um plano de defesa nacional junto com o Congresso, e aí precisa ter um Ministério da Defesa levar a sério. Sabe por quê? Por fim, ele foi criado em 1999. O primeiro foi Elcio Álvares, no governo Fernando Henrique. Convenhamos, com todo respeito, acho que ele até faleceu, Elcio Álvares não sabia nada, nem dá tiro de espoleta. O que ele vai fazer no Ministério da Defesa? Quer dizer, não se entendeu até hoje a importância disso para o país, em termos de instituições permanentes de Estado, e as Forças Armadas são instituições permanentes. Então, faça essa reforma logo, mostre força política e não fraqueza, dê eficiência à estrutura de Estado, reconstrua o que é necessário reconstruir, e isso vai ter efeitos econômicos, políticos e o que interessa ao governo, eleitorais o ano que vem. Ações na Cracolândia. Primeiro, acho que tem de lembrar que, na minha leitura, né, que a medida tomada inicialmente pelo governo foi absolutamente infeliz, improvisada. Alguém teve uma ideia no Palácio, vamos transferir de local. Não é essa a questão. Assim como também não é decretar, como já foi feito em passado recente, o fim da Cracolândia. Terminou a Cracolândia hoje, isso não existe. Até eu lembrei como paralelo a pior seca da história do Brasil, a seca dos 3 setes, morreram 500 mil pessoas entre 1877, 78, 1879, daí 3 setes, e um ministro do Império diz, eu quero decretar o fim da seca. Não se decreta o fim da seca, como não se decreta o fim da Cracolândia. É necessário fazer que não pode haver um Estado dentro do Estado. Quer dizer, a presença da polícia é fundamental. Basta isso? Não. Primeira coisa é fazer o que está sendo realizado, ou seja, prender
os traficantes. É impossível que até hoje não se saiba quem são os traficantes. Nós estamos falando de gestões e mais gestões. Então, isso está sendo investigado. Segundo, tem a parceria entre executivo, judiciário e eu acho que o Ministério Público é muito importante nessa relação conjunta de como fazer quando você prende o traficante e soltá-lo. Nesse caso, tem a Secretaria de Justiça também do governo estadual, que na minha leitura deveria estar participando. Então, esse é o aspecto mais policial, jurídico da questão. Quer dizer, polícia é presente no local, liberdade aos moradores, né, e aos comerciantes. As pessoas precisam ter o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, e que não tem, tendo em vista o caos que é a Cracolândia. Agora, o depois, aí é o problema. Você vai ter um conjunto, que eu não sei de quantas pessoas, que varia muito na Cracolândia, pode ser de 1.000, 2.000, 500 pessoas, há uma variação muito grande. O que fazer com essas pessoas que muitas vezes não têm vontade própria, né? Aí é o grande desafio. É ter uma proposta que essas pessoas não podem ficar lá e nem ocupar o outro local da cidade, onde existem mini cracolantes. Como tratá-los? Como recolocá-los na sociedade plenamente para ser cidadão? Muitos não têm família e quando tem a família não quer recebê-los. Então é construir um aparato de segurança, aí no caso social, né, para que possa tratá-los, queiram ou não queiram, aí precisa ver a discussão jurídica, né, e é possível encontrar uma saída jurídica adequada para que isso não continue. Eu acho que esse é o grande desafio do prefeito, do governador, enfrentar essa questão. Não é possível nos acostumarmos com essa tragédia. E as pessoas muitas vezes falam assim, não mexam na Cracolândia, senão eles vêm para a minha região. Eu já vi pessoas falando isso. Não, tem de se mexer sim na Cracolândia, para que isso termine. Isso é uma vergonha para São Paulo, para o Brasil, especialmente para os dependentes. Para os traficantes é um grande negócio. Então, tem de agir de forma coordenada, humanitária, né, científica e acadêmica. Tem acadêmicos que estudaram essa questão, portanto é um trabalho de totalidade, uma visão de conjunto, saber que a presença policial é indispensável e permanente, hein? Não pode ser hoje e amanhã não está, tem de ser permanente. E o tratamento dos dependentes que vivem situações lamentáveis. É possível recuperá-los, claro, alguns cientistas mostram isso, uma série de pesquisas. Agora, achar que também vai desaparecer o consumo de crack em São Paulo é exagero, mas o caminho é fazer um trabalho coordenado de todas as esferas do conhecimento, do executivo, do judiciário, do Ministério Público, mais as universidades, a participação da igreja, né, é muito importante, que ela conhece par e passo, porque é bom lembrar, por fim, que eles estavam antes na Praça Princesa Isabel. A questão não é cercar os locais com grades, é enfrentar o problema social. É fácil? Não é. Mas se vencer essa tarefa, quem conseguir vencer, democraticamente falando, de forma humanitária, vai ser lembrado para sempre, inclusive em termos eleitorais. Descriminalização das drogas. Tem muita gente que fala aí sobre esse assunto e não sabe nada. É um assunto complexo. Vamos estudar a experiência do Uruguai. Eu acho que a gente tem de aprender, temos com um vizinho, portanto não é pegar a experiência da Suécia, da Noruega, tem outra formação. Vamos aprender com a província Cisplatina, afinal o Uruguai fez parte do Brasil desde quando Dom João estava aqui no Brasil e no primeiro reinado até o final dos anos 20, quando a província Cisplatina em guerra se separou do Brasil e virou a República do Bando Oriental, o Uruguai. Tem de aprender o que aconteceu. É um país pequeno? É. Tem uma população menor que a Zona Norte de São Paulo? Tem uma população menor que a Zona de São Paulo, mas tem uma história muito própria. E lá pode-se aprender o que deu certo e o que deu errado. Essa é uma questão que os estudiosos, e eu não sou estudioso da questão, eu só acompanho, falam, olha, a liberação da maconha em pequenas quantidades, como em outros países, na Europa tem, mas não quero citar a Europa, estou citando o Uruguai. E isso acaba tirando instrumento do tráfico, muitos lucros, né? E tendo um controle do Estado através de, vamos chamar de farmácia, na falta de uma melhor expressão, locais onde são vendidas de forma controlada a maconha tal. E tem experiências exitosas também na Europa. Então é necessário discutir, que não tem nada a ver com cocaína, heroína, ópio, etc. Não estamos indo por aí, né? Acho que está bem claro. Então essa é uma questão que tem de ser discutida sem parti-pris, né? Sem panfletarismo e compreendendo e estudando as questões de países, especialmente vizinhos aos nossos. E, por fim, com
a participação de professores universitários, com estudiosos acadêmicos no campo da medicina, no campo da sociologia, da antropologia, gente que tem acompanhamento, estudiosos, especialistas que têm acompanhamento dessa questão. Nós temos de enfrentar essa questão e não achar que a mera repressão resolve o problema. E muitas vezes alguém pega uma pequena quantidade de maconha jogada na prisão, passa meses, porque se é negro, pior ainda, passa anos, sem ter culpa formada, sem ter processo, sem ter julgamento, sem ser réu e acaba tendo contato com o que é de pior no mundo do crime e sai de lá, virando um criminoso, quando era simplesmente um usuário de maconha.